Olá, me chamo Desson Simeone e estou gravando essa pequena aula para explicar o funcionamento da planilha para abatimento de alto consumo remoto. É uma planilha que tem como intuito auxiliar os clientes quando ele tem a situação de estar gerando em um local e quer abater em outro local o excedente da unidade geradora. Então essa planilha que vem para auxiliar, ela é bem dinâmica, bem simples de usar. Você só vai preencher esses locais onde está em um amarelo queimado e é bem intuitivo, então vamos lá. Para preencher aqui eu vou fazer um pequeno exemplo. Aqui primeiro eu vou colocar a geração média mensal estimada no orçamento, no projeto. Então o projeto lá está para estimativa de gerar 5.000 kWh mês. Então eu coloco aqui 5.000, só coloco o valor numérico. Em seguida eu vou colocar os dados da minha unidade geradora. Então a minha unidade geradora, ela tem um padrão, vamos colocar aqui o padrão de lá trifásico, vamos deixar trifásico, que ele já vai calcular automaticamente a taxa mínima, vamos deixar trifásico. E a média de consumo desse local são 1.500 kWh mês. Então eu vou pegar aqui e simplesmente colocar uma média de consumo de 1.500. Eu posso fazer dessa forma, ou então eu posso simplesmente colocar a média que está lá na minha fatura dos últimos 12 meses. Considerei aqui a média de 1.500. Daí ele já vai falar para mim quanto de excedente de geração eu vou ter. Então, se eu estou gerando 5.000, mas no local que eu estou gerando tem um gasto de 1.500, automaticamente eu vou ter 3.500 de excedente. Em seguida, eu vou pegar aqui as outras unidades consumidoras onde eu quero abater esse excedente de energia. Então, eu numerei aqui 10 unidades, mas você pode colocar quantas você quiser. Isso aqui é só para poder auxiliar o cliente até 10 unidades. Então, digamos que a unidade consumidora 01, ela possui um padrão trifásico. Então, eu venho aqui e seleciono o padrão trifásico. Logo em seguida, eu coloco a média de consumo dela. Eu posso colocar tanto o histórico da fatura, quanto uma média de consumo que ela possui, que eu saiba. Então, por exemplo, digamos que essa casa é um consumo trifásico, ela possui 550 de média de consumo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de 550 e replicar aqui. Então, ele já dá aqui a média automática. Tá vendo? Ó, 550. Logo em seguida, a unidade 02 ela tem um padrão bifásico e o uso dela é de 450 kW. Então eu vou colocar aqui 450, vou replicar esse valor de 450 e ele já vai me dar a média de 450, média mensal de consumo. E eu também vou ter uma outra unidade, que ela tem um relógio monofásico. Lá nessa unidade eu tenho um consumo de 2.000 kWh mês. Então essa casa monofásica ela tem um consumo de 2.000 kWh mês. E eu não tenho mais casa para bater. Então eu posso deixar isso aqui tudo zerado. Ela já vai como padrão zerado. Mas se não tiver, é só você ir lá e colocar zero. Colocar zero em tudo. E vamos lá. Agora eu vou preencher quanto por cento eu quero abater em cima do consumo dessa casa. Então, a média de consumo da unidade 01 é de 550 kWh mês. Concorda comigo? Eu já selecionei aqui que o padrão é trifásico. A taxa mínima do trifásico são 100 kW. Então, se eu venho aqui e falo que eu quero abater o máximo que dá, 100%, ele já vai me dar aqui quilowatts que eu possa bater, 450, que nada mais é do que a média de consumo menos a taxa mínima. Então é só falar aqui quantos por cento eu quero abater naquela fatura. Então nessa daqui eu quero abater 100%, nessa outra aqui eu quero abater 100% também, e nessa terceira eu quero abater 90%. Perfeito. Então, quando eu colocar as porcentagens, ele vai falar logo abaixo quanto que eu vou abater naquela unidade. Então, se eu abater 90% dessa unidade aqui, eu vou ter um abatimento de 1.773. É 90% em cima do que eu posso abater, ou seja, o consumo dela menos a taxa mínima. Tranquilo? Então, perfeito. Aí aqui automaticamente ele já vai me dar o excedente de geração. Observe que se aqui ficar verde, quer dizer que a quantidade de energia que você quer direcionar para as outras unidades é igual ou menor do que a sua geração. Então não tem problema nenhum. Então, por exemplo, digamos que ao invés de 2.000 kW, o consumo dessa unidade seja 5.000 kW. Vamos pegar aqui 5.000 kW. Observe que ficou vermelho. Por quê? Porque se eu abater 90% dessa unidade, teoricamente teria que ser 4.473. Só que se eu somar 4.473 com as outras unidades que eu estou abatendo também, o valor dá 5.323. Só que eu não tenho tudo isso de excedente, eu tenho 3.500. Então ele vai ficar em vermelho
alertando você que o que você está querendo abater você não está gerando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e diminuir a porcentagem. Vou colocar aqui a porcentagem de 50%. Ah, beleza. Então, se eu ver aqui a quantidade que está abatendo para o que eu vou gerar, eu vejo que ainda eu estou abatendo um pouco menos. Então, eu posso vir aqui e direcionar 60%. Aí, não, já ficou acima. 55%, 53%. Ah, beleza. Olha, ficou bem próximo. 3.484 e 3.500. Então, eu estou abatendo, direcionando o excedente para essas unidades e a somatória do excedente dessas unidades vai dar 3.484. E qual é o meu excedente total? Aproximadamente 3.500. Então, quando eu faço esse preenchimento e obedeço essa norma aqui, obedeço essa regra de deixar sempre ele no verde, se ficar vermelho eu tenho que me atentar, automaticamente aqui ele já vai me dar a porcentagem de excedente que eu tenho que direcionar. Então, eu, na unidade consumidora 01 eu coloco que eu quero 13%, na unidade 02 eu coloco que eu quero 11%, e na unidade 03 eu coloco que eu quero 75% de abatimento do meu excedente. Observe que, se eu coloco aqui, por exemplo, 100%, está vendo aqui que a somatória foi para 166%? Ou seja, está errado. A somatória tem que ser igual ou menor a 100%. Então, nesse caso aqui, digamos que eu, ao invés de colocar 50%, eu coloque 40%. Observe que eu vou direcionar para a unidade 1, 13%, para a unidade 2, 11% e para a unidade 3, 57%. Logo, a somatória do meu excedente é 81%. E se eu pego o total, que é 100% menos 81%, vai ser exatamente o que vai ficar na minha unidade geradora. Ou seja, tudo aquilo que eu não direcionar para essas unidades consumidoras fica na minha unidade geradora. Ou seja, eu estou direcionando 81% do meu excedente e o restante vai ficar na minha unidade geradora. Então é basicamente assim que a planilha vai funcionar. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu esclareço para você, tudo bem? Tenha uma ótima tarde, apesar de que ainda é dia aqui para mim, mas eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. E até mais.